Efésios capítulo 5, versículos 6 e 7. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Ninguém vos engane. Certamente, o apóstolo está escrevendo sobre os opositores do cristianismo, aqueles que se levantavam contra a Igreja Remida de Cristo e, por consequente, contra o Evangelho das Boas Novas do Reino de Deus e de Cristo Jesus. Os judaizantes, os falsos mestres gnósticos e os líderes das seitas heréticas pagãs se infiltravam no meio da comunidade cristã para, por meio de suas heresias, enganar os novos convertidos ao cristianismo e também os cristãos fracos na fé. O apóstolo manda ter cuidado com todos estes hereges, porque eram perigosos e, através dos seus falsos ensinos, enganavam a muitos. Ninguém vos engane com palavras vãs. Em recomendações anteriores, o apóstolo já vinha alertando para que fosse tirado dentre o povo de Deus toda conversa vã ou palavras torpes, que não serve para nada, bem como as pregações que não produzem edificação para a Igreja de Cristo. O alerta de Paulo era para que os servos de Cristo não dessem ouvido às palavras enganadoras daqueles que vinham com peles de ovelha, mas que no fundo, eram lobos enganadores que usavam das pregações para semearem suas heresias maléficas. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas. Que coisas? Conforme os temas abordados no capítulo 4 e o início deste capítulo 5, são os pecados que desagradam a Deus, porque levam os seus praticantes a andarem de acordo com o mundanismo, dando sempre as costas para o seu Criador. E quem deixa de fazer a vontade de Deus para dar lugar à devassidão, sistematicamente atrai para si a ira e o furor de Deus. Porque o homem foi criado pelo Senhor para fazer a sua vontade, e não o contrário, o que geralmente acontece com a grande maioria daqueles que vivem simplesmente para o mundo, para as trevas, para o reino das trevas e do engano. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus. A história da humanidade está pontilhada por diversas manifestações desta ira de Deus contra os desobedientes. O dilúvio é um exemplo clássico de destruição determinada pelo Criador de todas as coisas, por causa da rebelião
dos seres humanos, bem como o caso de Sodoma e Gomorra, que foram destruídas. Ainda tem o caso da grande tribulação que vai acontecer, bem como da condenação eterna dos desobedientes, dos rebeldes, dos ateus e dos incrédulos, de todos aqueles que dão as costas para o Deus Todo-Poderoso. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos. Existe o nascimento natural, que é justamente pela vontade do sangue, da carne e do homem. Nascimento este que torna a pessoa filho de alguém, como também há os filhos de Deus, que são aqueles que aceitam a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. E o texto também nos fala sobre os filhos da desobediência, que são aqueles que permanecem debaixo da ira de Deus. Estes são chamados de filhos do diabo, porque assim como o diabo, eles também são rebeldes contra o Criador. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Os filhos da desobediência são aqueles que se mantêm no estado de alienação quanto aos planos de Deus. O próprio diabo com seus demônios foram dominados pelo sentimento de desobediência ao Criador, para quem está reservada a destruição eterna das trevas no inferno. Da mesma forma, os seres humanos que não se converterem para o reino de Deus e de Cristo Jesus também irão sofrer os horrores eternos da condenação no lago de fogo. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. O conselho do apóstolo Paulo era de que os seus leitores não tivessem comunhão com esta gente, que pertencem ao império das trevas, a quem ele chama de filhos da desobediência. Não há dúvida que o escritor se refere aos opositores do Evangelho do Reino de Deus, aqueles que rondavam a comunidade cristã para semearem suas heresias, porque seus objetivos eram transtornar a palavra de Deus e prejudicar a comunidade cristã ali na cidade de Éfeso. Estes inimigos do cristianismo iam se infiltrando no meio da comunidade cristã para semearem as suas falsas doutrinas ou falsos ensinos, no sentido de desviarem os fracos na fé, os débeis na fé, do caminho do Evangelho. E o apóstolo, através da sua carta, faz o alerta, transmite o seu conselho, porque amava os seus filhos na fé. Por gentileza, compartilhe este comentário com seus familiares, amigos e conhecidos. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.